Shalom, gente, boa tarde. Estou aqui lendo 1 Coríntios, verso 31, para falar sobre dons. O verso diz: Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O capítulo 12 fala dos dons, em geral, a diversidade dos ministérios que há na igreja. Essa igreja primitiva, que tem profecia, que tem dom de línguas, que tem esses dons principalmente, profecia e dom de línguas. Paulo mais tarde fala que ele falou em línguas mais do que todos. Mas ele busca, aqui no capítulo 12, acho que no capítulo 14 mais ainda, que a gente busque mais o dom de profetizar. Mas aqui no verso 31 do capítulo 12, ele fala que a gente deve procurar com zelo os melhores dons. E onde que vai esse vídeo? Onde o Espírito Santo mandar. Eu preciso fazer um vídeo hoje e esse assunto começou a me incomodar desde ontem. Eu assisti uma pessoa pregando e essa pessoa falou que na igreja, eu não vou falar as palavras dele, eu vou só falar a mensagem, né, o sentido das palavras. Que na igreja dele ele não estava interessado em gente que já conhece o evangelho, que não concorda com as coisas que ele faz na igreja. E aí todo mundo ali bateu palma. E é uma igreja jovem e cheia de conotações, né, de contemporâneas e tal. E isso me fez refletir sobre duas coisas. O meu canal, vocês sabem, é direcionado a pessoas que conhecem o evangelho, pessoas que querem manter a santidade com o Senhor, mesmo depois de não encaixar com a igreja. Não é exatamente para pessoas que aproveitam as decepções que eles têm com a igreja para voltar a fazer as obras da carne, porque uma pessoa dessa que culpa os outros, que culpa a igreja, para praticamente fazer ele perder a salvação. Essa pessoa nunca teve uma experiência com Jesus, essa é a minha opinião, é o que eu conheço do evangelho. Uma pessoa que vive voltando para as obras da carne, na verdade ele nunca soube o que é Jesus, perdoar os pecados dele, ele não entende. E aí ele usa, já que eu não estou, como diz, sendo bem recebido, qualquer coisa que não está me agradando, eu não estou muito contente com a igreja, aí eu vou para o mundo. Não é para esse tipo de pessoa. Meu canal é para gente consciente, para gente que quer servir ao Senhor, que quer desenvolver os dons, que quer participar do corpo de Cristo, mas não encaixa na proposta da igreja, ok? Então, quando essa pessoa falou isso, que as pessoas que não concordam com as coisas que ele prega, com as coisas como ele conduz a igreja, ele manda a pessoa sair da igreja, tudo bem. Ele convida a pessoa a sair da igreja, pode sair daqui, vai para outro lugar e tal. E me mostra que é isso. As pessoas interessadas em números, em ganhar pessoas que eles possam manipular. Não estão criando discípulos, não estão interessados em que você cresça, que você conheça a palavra, que você desenvolva no seu conhecimento, que você passe de audiência para, entendeu? De aprendiz para pregador da palavra. Essas pessoas não têm interesse nisso, a menos que sejam os amigos que eles concordam, que tem algum dinheiro, que tem alguma posição social, ok? Então, essas pessoas, eles colocam em posições de pastoreado, pessoas que não têm menor capacidade para lidar com pessoas, né? Não tem amor por vidas, não tem misericórdia, só tem status social e algum conhecimentozinho muito básico de Bíblia, nada demais, assim, relevante. E aí, enfim, os grupinhos crescem de acordo com as suas afinidades, não de acordo com a proposta de Paulo. A proposta de Paulo é dons na igreja, é santificação, santidade, é alimento sólido. E
uma pessoa que ama muito as igrejas. Paulo viaja, Paulo cuida, Paulo revisita as igrejas, ele vai lá ver de novo, escreve cartas, ele corrige à distância, sem telefone, sem internet. Ele escreve cartas duras, expõe do que ele está falando, ele não fala pelas entrelinhas, ele é sempre muito claro. Então, uma pessoa que quer ver, é igual ele falou, o caráter de Cristo ser desenvolvido na pessoa. Então, ele é o modelo da nossa, deveria ser, né? O modelo do que a nossa igreja, como deveria funcionar. Sem impedir ninguém de falar em línguas, isso aí é uma coisa que precisa acontecer, o dom de profecia, o dom de línguas precisa ter na igreja. E muitas vezes a gente entra na igreja e onde você vê que o espírito não tem liberdade, porque ou ninguém está falando em línguas, ninguém profetiza, ou uma ou duas, ou uma pessoa só é a profeta da igreja. Não pode ser assim. Não pode ser assim, porque nós temos que buscar os melhores dons. E a igreja atual não está interessada. Tem tanta coisa assim que é completamente errada na igreja, por isso que por anos eu não encaixava. Você quer ver, por exemplo, eu estava estudando sobre o louvor. Onde que o louvor começou? Eu gosto muito de estudar a Mishkan, que é a tenda da congregação da época de Moisés, o que Deus quis ali, né? Desde que o povo saiu do Egito, eu fico prestando muita atenção. O que é importante para Deus? É política ou o judiciário, o executivo ou o judiciário? Para mim, na minha interpretação, na minha opinião, é o judiciário, porque ele instituiu Moisés e depois instituiu juízes. Ele instituiu pessoas para julgar causas, não um rei para liderar a nação. Moisés era o líder espiritual e que julgava todo mundo, as causas da comunidade. E na Mishkan, nessa tenda da congregação, não tinha louvor, tinha shofar, tinha oferta, tinha tudo isso, mas não tinha louvor. Louvor aparece com Davi, por quê? Quando Davi apareceu, ele tinha um dom de escrever músicas, ele tinha um dom de tocar instrumentos, de criar instrumentos. E Davi, ele passou esse dom dele para... ele instituiu cantores e músicos para fazer louvor e adoração naquele templo que ele imaginou, que ele colocou até a planta, né? A planta do templo foi ele que desenhou. E ele ensinou tudo para Salomão. Salomão foi só o que executou a obra que o pai dele imaginou. Aí você vai falar para mim, mas espera aí, como é que houve a guerra de Jericó? Chofar e grito, não houve cantores. Cantores que ganham guerra já é com o rei Josafá, que os cantores vão na frente e a batalha ganha. Então, a música, do jeito que ela é na época de Davi, não é do jeito que a igreja hoje apresenta. A igreja hoje apresenta um grupinho, sabe, de 4, 6, 10 pessoas no máximo. E aquilo ali, batido ali, enfim, não é um culto geral de 24 horas, que tem 2 horas por turno, e inúmeros cantores, inúmeros instrumentistas. Então, é uma coisa bem mundana, é bem assim, show mesmo, é uma elite. É uma pessoa ou duas que se destacam nos seus dons. Então, por aí você vê que o levita hoje, que é chamado de levita, na verdade é um artista. Ele não é um levita nos moldes da Mishkan, da tenda da congregação, porque o levita da tenda da congregação, da Mishkan, ele só oferecia sacrifícios, ele montava e desmontava a tenda, carregava no ombro as coisas santíssimas, e, enfim, ele tomava conta da manutenção do templo e dos sacrifícios dos animais. Moisés lia a lei, Arão era sacerdote também, sumo sacerdote. Eles ensinavam o povo, julgavam o povo, enfim. Eram pessoas assim que lidavam com o caráter das pessoas, muito mais do que com sinais e maravilhas e emoções. Ok? Já na época do Davi começou essa questão aí, um turno de 24 horas, 12 turnos de 2 horas com músicos e cantores, e é isso aí. Essa é a verdade. Então não tem nada a ver hoje, assim, desde que eu me tornei evangélica, uma igreja maravilhosa, que tem um coral, que tem vários cantores, assim, todo mundo canta muito bem, que tem corais, é muito raro. Já era raro na minha época, muito mais hoje, entendeu? Por exemplo, você pega uma igreja, não quero falar, né, para denegrir, muito pelo contrário, se é para fazer coisa positiva, eu vou citar nomes,
Se é para crítica, eu não vou citar nomes. A Igreja Adventista sempre teve coral maravilhoso. Na minha época, a Igreja Batista tinha um coral na época maravilhoso e a gente cantava muita música da Igreja Adventista. Então, assim, é raro isso, uma igreja que tem vários cantores, que tem corais, enfim. Uma vez, sobre dons espirituais, uma vez em 2013, um pastor auxiliar ligou para mim e eu falava em línguas, eu tinha cânticos espirituais, ainda tenho, os dons do Senhor são irrevogáveis, embora eles brilham mais dentro da igreja, mas eu nunca vi uma igreja que aceitasse os meus dons, principalmente na música. E o que eu gosto muito na palavra, como que as coisas são de acordo com o que a palavra diz. E eu não gosto de me destacar, mas o Senhor me deu o dom e é por aí. A definição, a decisão dele. E essa pessoa, esse pastor auxiliar, me ligou falando que eu não falasse mais em línguas na igreja. Aí ele falou por quê? Porque tinha gente visitante que não entendia e que aquilo era escândalo, né? Estava causando escândalo. Então é isso. Eles falam, e eles vão direto na palavra, porque falam, se você não interpreta suas línguas, nem fale línguas na igreja. Aí que tá o X a questão. Ele não estava proibindo a mim de falar em línguas porque eu não interpretava as línguas. Ele estava me proibindo de falar em línguas porque ele queria que não falasse em línguas geral na igreja. Porque se fosse o caso, ele falaria, vamos orar para a sua interpretação, ou você sabe o que você está falando, ou se é para você e você sabe e você não pode dividir com a igreja, não é com profecia, não fale. Ou então, enfim, sabe, era para não falar por causa dos visitantes que não eram evangélicos. E aqui o Paulo fala que o dom de línguas é sinal para os infiéis. É eles que precisam ouvir o dom de línguas. Que engraçado, né? E a profecia é sinal para os fiéis. A profecia te exorta, te edifica, né? Te inspira, né? Te dá uma direção. O dom de línguas edifica você mesmo. E o dom de línguas é um sinal para os infiéis. Eles precisam ver esses dons na igreja, sim. Eles precisam ver. E Paulo também fala, o mesmo Paulo que fala, se você não interpreta, não fala na igreja, ele mesmo fala, eu falei em línguas mais do que todos vocês, do que todos eles, incluindo os apóstolos. Então é isso. Fazer parte de nessa igreja, por exemplo, que esse pastor auxiliar, isso aconteceu em 2013, há 12 anos atrás, em um outro país, não no Brasil. Essa igreja tocava músicas do mundo na igreja, de verdade. Você chegava lá, estava tocando música antes do culto começar. Às vezes o grupo de louvor tocava música do mundo, porque eram músicas, entre aspas, inspiradoras, e estavam na moda, era isso. Então, dom de línguas não pode não, cantar música do mundo na igreja pode. Enfim, gente, é uma confusão tão grande. Era a primeira igreja preta que eu já tinha, de parede preta, que eu tinha visto na minha vida. A primeira que eu tive contato, e assim era a proposta. Eles estavam querendo modernizar a igreja. 12 anos depois, aonde que isso levou? A lugar nenhum, porque as coisas do Senhor não podem ser, como diz, manipuladas, mudar a receita e esperar resultados maravilhosos para a nossa geração. A gente tem que se dobrar aos princípios da Bíblia e obedecer o que a Bíblia está falando. Então é isso. Você cuide dos seus dons. Os dons são irrevogáveis e mesmo que você está fora da igreja, fique sabendo que nem na igreja que é contra você, que o seu espírito, como diz o outro, é ofendido, tolhido, esses dons poderiam se manifestar. Então não é o fato de você estar fora dessas igrejas que vai adormecer o seu dom, entendeu? Você tem que buscar outras pessoas que têm dons espirituais também, que também estão deslocadas e que não tem uma igreja certa, e se reunir e orar junto e deixar o dom fluir, Então, através do meu canal aqui, eu quero sim, desejo, né, esse é o desejo do meu coração, que pessoas que estão passando os mesmos problemas, né, não precisa pensar igual, mas se encontrem e, por exemplo, um dia possa a gente
talvez celebrar uma ceia, entendeu? Esse é meu objetivo. Quando a gente puder fazer uma live e tiver gente participando, tomar uma ceia, falar em línguas, profetizar, deixar o Senhor fluir no nosso meio. Não vai ser uma coisa que vocês vão ser audiência e eu vou estar ali dirigindo nada. Vai ser uma coisa que vai fluir. O Senhor vai... Esse é meu plano, entendeu? Porque o Senhor tem que dar uma direção para isso. Uma vez que a gente está fora, e agora para onde, né? Sai dela. E aí para onde? Então, o pastor maior de todos nós, Jesus, filho de Davi, ele vai nos guiar aonde ele quer nos levar, tá bom? Então é isso, só para te dizer, seu dom não morreu, seu dom não é bem aceito em igrejas que estão com outros planos, outros projetos, e você, com seu conhecimento, você deveria ser bem-vindo, porque imagina, quando a gente é novo convertido, a gente não pode fazer nada na igreja porque a gente não sabe nada de Bíblia. Essa é a desculpa. Depois, quando a gente passa anos ali, a gente não pode fazer nada na igreja porque a gente aprendeu coisas de outras igrejas e outras denominações e outras doutrinas. É o que eles dizem, não é Bíblia, não. É doutrina de outra igreja. E aí, Jesus não deixa a gente fazer nada também. Então, peraí, né? Então, que dia que a gente vai poder praticar a Bíblia e ver e aprender de acordo com humildade para saber o que o Espírito que falou na Bíblia, que habita em nós, está querendo de nós hoje na nossa sociedade. É isso, como igreja, como atingir o coração das pessoas, como converter o Nicodemos da vida, como converter os pescadores lá na beira do mar, as pessoas simples, as pessoas ilustres, os médicos e os que não têm nenhum valor na sociedade, os coxos, os cegos, todo mundo. Como chegar no coração das pessoas? Só o Espírito Santo pode. Não é a nossa inteligência, não é a nossa emoção, não é a nossa técnica de vídeo, de mídia, de música, de nada. É o Espírito Santo que muda as pessoas. Amém? Que transforma as pessoas, que faz as pessoas mudarem de conduta na sua vida. É isso. É esse Espírito Santo que eu quero liderando a minha vida e liderando a sua vida para a gente cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Shalom.